Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar sobre um assunto que eu acho muito importante e relevante que diz respeito à salvação. Hoje irei falar a respeito de Jesus. Em poucas palavras, nós vamos discutir um pouco sobre quem é Jesus. Quem foi Jesus? Pois muitos creem que Jesus foi somente um homem. Outros creem que Jesus foi uma criação de Deus. Alguns creem que Jesus foi somente um profeta. Afinal de contas, o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a respeito de Jesus? Se você quer conhecer quem foi este homem ou esse Deus, vem comigo! Pessoal, quero resumir muito, tem muitas passagens que a Bíblia nos fala a respeito de Jesus, mas eu quero somente citar algumas para o vídeo não ficar muito longo, ok? Primeiramente, os muçulmanos veem Jesus como um profeta. Os testemunhas de Jeová veem Jesus como uma criação de Jeová. Ele é um Deus. Os espíritas veem Jesus como aquele homem perfeito que atingiu o seu ápice de perfeição espiritual e hoje é um modelo que nós devemos seguir. Alguns judeus ainda não creem em Jesus como sendo o Messias, então eles tiram Jesus fora da Trindade. Alguns gnósticos creem que Jesus é o rosto de um falso Deus, porque Jesus seria o antagonista daquele Deus do Antigo Testamento, o Deus tirano, o Deus cruel. Jesus seria o Deus amoroso, o Deus bondoso, de misericórdia. Mas eles creem que o verdadeiro Deus é o Espírito Santo. E o que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus? Antes de conhecermos Jesus, nós temos que tentar conhecer Deus. Por que tentar? Porque é muita presunção do homem achar que pode conhecer a Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas características ou atributos de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito das coisas acerca de Deus. Esses atributos e características são exclusivos de Deus. Então nós podemos fazer um grau de medição, vamos dizer assim, entre Deus e Jesus, para sabermos quem foi ou quem é Jesus, não é verdade? A Bíblia nos diz que Deus, ele é eterno. Antes das coisas existirem, Deus já existia. Ele é o primeiro e o último. A Bíblia nos diz que Deus, ele é onipotente. Deus pode todas as coisas. Nada é impossível a ele. A Bíblia nos diz que Deus, ele é onisciente. É impossível medir o conhecimento de Deus. Nada lhe falta, nada lhe escapa. A Bíblia nos diz que Deus, ele é onipresente. Então, não há lugar que Deus não esteja. Não adianta você fugir ou se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares. A Bíblia nos diz que Deus, ele aceita e recebe adoração. Ame a Deus de todo o seu coração. Somente a Ele preste culto. A Bíblia diz que Deus é o Eu Sou. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, Moisés questionou Deus falando: Senhor, se eles perguntarem para mim, quem foi que me enviou a eles? O que direi a eles? Deus disse a Moisés: você dirá que o Eu Sou me enviou. Então essas duas palavrinhas, Eu Sou, para o povo judeu, ela ficou muito conhecida e muito clara. E toda vez que fosse o Eu Sou, fazia referência a Deus. Certo? Agora, o que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus? Nós podemos ver pelos evangelhos que Jesus, ele nasceu, cresceu e morreu. Então Jesus foi um homem. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, onde Maria o concebeu através do Espírito Santo, ele foi um homem. Então, nós podemos ver que Jesus é filho de Deus, nascido de mulher. João Batista, enquanto batizava no Rio Jordão, e Jesus veio, aquele homem veio, João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus.
E o próprio Deus disse que aquele homem era seu filho amado. Então a Bíblia nos mostra claramente, Jesus foi um homem. Mesmo sendo filho de Deus, ele foi um homem. Assim como eu sou filho do meu pai, mas eu não sou igual ao meu pai. Eu não sou o meu pai. Eu sou um outro homem, né? Então, Jesus é um homem e como sendo um homem, ele é uma criação. A Bíblia nos deixa claro isso, gente. Não é verdade? Só que não. Jesus foi homem, mas Jesus é divino. Ele é um Deus homem. Tá certo? A Bíblia é muito clara e muitas passagens dizem que Jesus é Deus. Jesus não é criação. Jesus não é somente um homem. E muito menos um profeta, porque Jesus é Deus. Vocês entendem? A Bíblia nos diz que Jesus é eterno, né? Quando Jesus completou a sua obra aqui na terra, ele disse ao Pai que o glorificasse, ele pediu ao Pai que o glorificasse assim como ele era antes das coisas existirem. O apóstolo Paulo fala que Jesus é imortal. A Bíblia diz que Jesus é onipotente. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus é onisciente. Ele conhece todos os homens. Ele é aquele que sonda mente e coração dos homens. A Bíblia diz que Jesus é onipresente. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no meio deles. A Bíblia nos diz que Jesus é o Eu Sou. Quando Jesus estava falando a um certo grupo de judeus e falou para eles: vocês são filhos de Abraão, mas Abraão alegrou-se ao saber do meu dia. E quando Abraão viu, ele se alegrou-se. Aí os judeus questionaram: tu não tens nem 50 anos e diz que viu Abraão? E Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Tanto quando Jesus disse que eu sou, os judeus já que pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque já achavam que ele estava blasfemando, né? Como alguém vai se colocar no lugar de Deus ou se passar por Deus? Porque o eu sou remetia a Deus. Só que a Bíblia é clara também em dizer que somente devemos adorar a Deus. Mas nós vemos também, quando Jesus libertou um leproso, esse mesmo ajoelhou e o adorou. Jesus aceitou. Quando Jesus libertou um cego, esse cego o adorou. Jesus aceitou. Quando Jesus salvou Pedro ali de se afogar, quando ele andava nas águas, né, em meio àquela tempestade, aqueles ventos, e ambos entraram no barco, todos do barco reconheceram que ele era filho de Deus e o adoraram. Jesus aceitou. Jesus é adorado até pelos anjos. Deus, quando introduziu Jesus, o seu unigênito, no mundo, pediu para que os anjos o adorassem. Então, Jesus é Deus. Jesus fala que ele é Deus. Quando Jesus está falando aos seus discípulos que ele iria ao Pai para preparar morada, Tomé pergunta: Senhor, qual é o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse ninguém vai. Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim, se colocando no lugar do Pai. Na mesma passagem, Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Jesus disse para Felipe: Felipe, tu não me conheces, estou há tanto tempo com vocês. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é Deus. Quando o profeta Isaías profetizou a vinda do Messias,
e o anjo apareceu em sonho para José, falando que o filho que Maria esperava era o Salvador, eles falaram que Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus habitando entre nós. No Evangelho de João, nós podemos ver isso claramente. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 nós podemos ver que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é um Deus homem. Jesus é um Deus corpóreo, tá certo? Mas ele é Deus. Ele faz parte da Trindade como sendo Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Jesus não fosse Deus, gente, ele não teria poder de perdoar pecados, pois somente Deus perdoa pecados. Se Jesus não fosse Deus, a sua obra redentora, a sua morte vicária na cruz, não teria nenhum valor, teria sido em vão. Se Jesus não fosse Deus, o sangue que ele derramou não teria valor algum para nos comprar para Deus. Seria como o sangue daqueles animais que era derramado no Antigo Testamento, lá no tabernáculo. Se Jesus não fosse Deus, ele não venceria a morte, pois o salário do pecado é a morte. Se Jesus não fosse Deus, ele não estaria intercedendo por nós. Não teria esse poder. Se Jesus não fosse Deus, a humanidade estava perdida. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e parem de ficar deixando entrar essas bobagens na cabeça de vocês de que Jesus foi só um profeta, que Jesus é uma criação, né? Porque os testemunhos de Jeová veem Jesus como um príncipe. Eles não veem Jesus como rei. Jesus está entronizado. Jesus é rei, ele é Deus. Mas eles veem como príncipe. Eles colocam Jesus como sendo Miguel. Eles rebaixam Jesus ao patamar de anjo, de criação, sendo que ele é o Criador. Entende? Então, para com isso. Os espíritas, Jesus foi somente um homem perfeito, que devemos segui-lo como modelo? Realmente, Jesus foi um homem perfeito, sem defeito, sem pecado, imaculado, porque ele é Deus. O homem já nasce com o pecado, então ele não poderia ter sido um homem, ele é Deus. Tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? No mais, tudo em paz, mas vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tá certo? Até lá então. Fui!